Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, com carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, nosso desejo de luz, de paz, de harmonia aí para o seu coração, para a sua vida, para você aproveitar bastante, né? Mais uma quinta-feira chegou. E hoje, gente, eu queria falar de um tema, né, que às vezes parece que dá até nó na nossa cabeça. Já pensou em ter paz no meio da guerra? Já pensou em viver a leveza no meio da tensão? Já pensou como seria a ação pela não ação? Eu falei que às vezes dá um nó na cabeça da gente. Crescer espiritualmente é um desafio para todos nós. E à medida, lógico, que a gente cresce, o nosso nível de percepção e de relação com a nossa vida, né, meus amigos, vai se transformando. A gente vai tendo uma dimensão, uma sensibilidade maior de como funciona a lei divina na manifestação da nossa evolução. O que isso quer dizer? Normalmente, até que a gente aprenda a lidar com as nossas dores, toda vez que a gente tem uma dor, qual é a reação normal? Raiva, repulsa, angústia, não quero, isso não é para mim, isso não funciona, não é? Nenhuma pessoa, pelo menos a maioria das pessoas, não gosta de conviver com medo, com angústia, não é? Com a sensação de negatividade. A gente não gosta. O problema está aí. Na Terra, muitas vezes, a gente precisa não viver com algumas dores, mas passar por algumas provas. Inevitavelmente, em alguma circunstância no planeta, na sua existência, você vai passar por algum tipo de dor. Não tem jeito, não é? É às vezes o desencarne de uma pessoa amada, um emprego que se fecha, talvez uma dor física, não é? De repente, uma frustração profissional que você teve, afetiva, você queria casar com alguém, não deu certo, ou você casou, separou e agora tem que recomeçar a vida. A gente tem frustrações, elas fazem parte, né? Elas estão presentes no nosso dia a dia. E aí é que entra a ideia do crescimento, não é? Desse nó existencial. A pessoa comum, que ainda não vive o evangelho, tem a tendência a ver tudo assim, né? Céu ou terra, 8 e 80. Eu gosto sempre de falar, cuidado, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Então, à medida que a gente se espiritualiza, a gente começa a ter uma visão mais flexível, inclusive de como lidar com os problemas. Concorda? Por exemplo, você pode passar por uma situação de dor e de angústia enquanto ela não se resolve e você aprender a ser um observador consciente de si mesmo. Porque é isso que a gente aprende com a meditação. A sabedoria nos mostra que aquele que consegue observar as próprias emoções enquanto as sente é uma pessoa muito mais sábia. Por quê? Porque não se mistura com as próprias emoções. Porque a maioria de nós, meus amigos, se entrega a uma vida ansiosa, cheia de vícios. A maioria de nós se entrega ao desespero quando nós nos confundimos com as nossas emoções. Entende? Imagina o seguinte, a maioria de nós tem uma relação com as nossas emoções como se fosse uma vitamina. Você já viu, né? Você vai fazer uma vitamina. Imagina, você põe leite, sei lá, mamão, banana, né? Você põe lá uma aveia, você mistura tudo no liquidificador, depois que está tudo misturado, não dá para saber o que é o quê. Não é? Tá tudo misturado. Antes de bater, você vê cada ingrediente. É a mesma coisa conosco. Uma pessoa que está em desequilíbrio, ela parece uma vitamina. Ela já não sabe mais o que é ela não sabe mais quem é ela dentro do problema que ela vive, ela já se mistura com as rejeições que ela recebeu, com o medo do futuro, né, com a angústia do passado. A pessoa perde a própria identidade. É o eu humano. O eu divino, por sua vez, ele é muito lúcido. Ele não se mistura. O eu divino, ele aprende a valorizar a própria essência, não é? O eu divino, gente, ele aprende, o eu sagrado, a se conectar consigo e a se observar. Então, quando você tem, por exemplo, a habilidade de passar por uma situação de tristeza, por exemplo, algo chato aconteceu, você vai sentir a tristeza, lógico, a gente vai sentir a tristeza, nós somos humanos, a tristeza é uma emoção básica, inclusive faz parte de um ser humano saudável, mas enquanto a tristeza está passando por nós, a gente não se mistura com ela. Então você se observa, porque você está em contato com o seu eu sagrado. É a ação pela não ação. Ou seja, você age ao não se misturar com a tristeza. Percebe a sutileza e de como isso é libertador? Porque se você se misturar com a tristeza, isso pode virar uma depressão. Olha como isso é sério. Por exemplo, você vê uma situação frustrante. Você tinha uma expectativa e ela não aconteceu.
Se você começa a observar essa frustração e fala, eu entendo que essa frustração existe. Você pode, inclusive, verificar no corpo onde ela se localiza. Eu entendo que ela está no meu coração, que ela está aqui com frio na barriga, que ela está na minha testa, nas minhas costas. Eu estou sentindo um enjoo, mas essa frustração não sou eu. Eu sou um ser de luz. Essa frustração do mesmo jeito que veio, e eu entendo porque ela está aqui, ela também vai. Por quê? Porque eu estou em contato com o meu eu sagrado. Percebe? Então você lida com a frustração observando. Então ela não vai virar uma ansiedade, uma angústia. Mas a pessoa que se mistura com as frustrações vira uma pessoa revoltada. Então, meus amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a desenvolver a sua inteligência emocional, espiritual e existencial. Aprenda a observar suas próprias emoções sem se misturar com elas. É um treino, eu sei, não é fácil, muita gente faz anos de terapia para aprender a fazer isso, mas tem muita gente que com um pouquinho de boa vontade, meditando, consegue começar a treinar a própria mente para poder se observar, porque é exatamente isso, meus amigos, que os espíritos nobres fazem. É esse processo de autoconhecimento que faz a gente estar na Terra sem ser da Terra. Isso é muito profundo, tá bom? Que Deus te abençoe muito, né? Deus ilumine, que eu tenha conseguido ser claro, porque não é fácil nem para falar sobre esse assunto, né? Mas que você não se misture com quem você não é. Lembre-se, você não é o seu comportamento, não se resuma a comportamentos que você teve. Nós somos seres de luz, que podemos ter comportamentos adequados ou não, mas certamente no médio e longo prazo, evoluindo e despertando a nossa consciência, nós vamos melhorá-los cada vez mais, tá bom? Amigos, se vocês são de Belo Horizonte, a gente aguarda hoje todos no Grupo Sheila com aquele carinho de sempre, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Chegando o nosso retiro semana que vem um monte de coisas, né? Semana que vem tem retiro espiritual, que delícia, tá chegando, aqui uma semaninha. Tem maratona segunda, terça e quarta, e claro, quem é de Divinópolis, sábado, estaremos juntos, né? No evento de Divinópolis, maravilhoso, em 2 oportunidades. Amanhã eu falo mais sobre isso, tá bem? Então um beijo grande no seu coração, luz e paz, muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, e sem se misturar com seus próprios problemas, você já sabe, é o poder da ação pela não ação. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.